Bom dia, telespectador. Dando continuidade ao nosso programa Educação Acima de Tudo, hoje nós temos como tema principal ensino à distância. E para a entrevista foram convidadas duas pessoas especiais e especialistas no assunto. A educadora Ana Márcia, com curso de especialização em ensino à distância, e a doutora professora Tereza, que também tem especialidade com muita experiência na área de ensino à distância. Vamos começar, como sempre, com a pergunta mais clara e objetiva. O que é ensino à distância? Pois não, professora. Obrigada, professor. Bom, então a educação à distância é algo que parece recente, mas não é, né? Educação à distância existe, surgiu na Europa lá em 1833, mais ou menos. E no Brasil, as primeiras iniciativas de educação à distância surgem por volta de 1903, mais ou menos, né? Só que a educação à distância de antes era muito diferente do que hoje. E várias etapas foram sendo vivenciadas aí, conforme a evolução das mídias, né? A educação à distância começa com iniciativas via rádio, via material impresso, correspondência, passa a ser utilizada na televisão, né? E hoje o que a gente vê bastante é a educação à distância sendo usada também via internet, né? Via computador. Muito bem, então aí nós temos a evolução. Correspondência, rádio, TV e agora internet, para simplificar. Qual é a diferença fundamental entre uma educação à distância e a educação presencial? Se a gente for falar ao pé da letra, né, a educação à distância prevê que não exista um contato físico, pelo menos frequente, entre professor e aluno, né? Esse contato acontece por outros meios, via ferramentas de comunicação online, síncronas ou assíncronas, e basicamente é essa a diferença, né? Só que a gente questiona bastante a questão da distância, né? Quem garante que o aluno está próximo do professor estando dentro da sala de aula, né? O aluno pode estar no celular mandando mensagem ou pensando no que vai fazer daqui a pouco, né? Ninguém garante que o aluno esteja presencialmente ali, efetivamente participando da aula. No caso da educação à distância, se o aluno não se mostrar, né, nas interações, o professor não tem realmente como fingir sua presença dentro do ambiente virtual. Perfeito, então você está falando uma coisa aí. A própria aula presencial, às vezes, é uma distância enorme, só que no dia aula, ele está sonhando, pensando em tudo, menos na aula. Mas isso também pode acontecer conforme o tipo... O corpo está presente, né? O corpo presente. Como o corpo também pode estar presente só em frente à televisão, né, Márcia? Agora, as diferenças básicas de uma aula no ensino à distância e numa aula presencial, quais seriam? Olha, quando você vai planejar um curso à distância, seja ele para o ensino superior, seja ele para a educação corporativa, você tem que, a primeira coisa que você precisa ter em mente não pode ser o mesmo material do ensino presencial. Não pode ser ensinado da mesma forma que no presencial. Então, as estratégias mudam, né? Não é só o recurso e não é só a ausência física do professor, mas as estratégias precisam mudar para dar conta de não só passar todo o conteúdo para o aluno, que não é esse somente o objetivo, mas de propor para o aluno trocas, né, e momentos de interação com outros colegas de turma e com o próprio professor,
para que dali surja realmente a aprendizagem, a construção do conhecimento. Então, a construção dos materiais é extremamente diferente. E aí, assim, a gente cai num erro muito frequentemente cometido pelas instituições de achar que todos os professores, todos os profissionais da educação sentam numa mesa e produzem um curso à distância. Não é bem assim. Então é necessário ter uma formação, o professor precisa entender qual é a diferença, quais são as estratégias que diferem, do que ele pode lançar a mão, quais são os recursos mais adequados para aquele momento. E aí entram diversas questões. Uma delas é a questão do vídeo. Então, em relação à gravação do vídeo, a Márcia pode contribuir bastante com a gente em relação a isso. Não é sentar e começar a gravar um vídeo com aula. Não é sentar e falar. Porque no presencial, mesmo que um professor tenha essa característica mais de expor, ele consegue no olhar, ele consegue atingir o aluno, ele faz questionamento, ele tem um feedback, ele vê se o aluno está, se a classe, não o aluno, a classe como um todo, está interessada, prestando atenção ou não. Já na educação à distância, numa filmagem, num vídeo, ele não tem esse feedback imediato do olho no olho. Então ele tem que fazer as aulas com várias dinâmicas que tem interesse, então ele pode recorrer a muitos exemplos daquilo que ele está falando, então desde pequenos trechos de filme, de desenho, animações, seja para fechamento da ideia, seja para abertura da ideia, entrevista dentro de uma própria instituição a respeito do assunto, coisas que tornem o vídeo dinâmico e não muito comprido, não? Porque ninguém presta atenção. Nem na televisão a gente para e assiste meia hora de alguma coisa. Você levanta, você vai no banheiro, e num vídeo, que é uma tela menor, que é pequeno, com alguém que não é ator, então já tem outras técnicas de expressão, outras técnicas corporais menos trabalhadas do que um ator, então é mais difícil ainda prender essa atenção. Então o vídeo tem que ser dinâmico, que leve a reflexão, que leve a pensar sobre aquilo que está falando, que seja atrativo, e é melhor pequenos vídeos de 15 minutos do que um de 45 minutos, porque direto não vai prestar atenção. É que eu brinco, tem um plim-plim em alguns canais, para quê? Você parar, opa, acorda. Então tem que ter essa dinâmica. Tem que haver um espaço de arejamento. De arejar para você. Cabeças O que foi que eu aprendi? Senão você não acumula, porque você, na sala de aula, o professor fala lá, a hora-aula, 50 minutos. Ele fala. Você pode interromper, você pode perguntar, claro, guardando as características de cada professor, mas você tem essa interação. No vídeo, 50 minutos, você não tem essa interação, é só ele. Um vídeo de 50 minutos seria absurdo. Mortal. Como, aliás, algumas aulas presenciais, que ele entra na sala e fala 50 minutos, é tão absurdo quanto o vídeo. Quer dizer, aí então nós estamos numa mesma posição. Quer dizer, eu concordo plenamente que a aula presencial é diferente da aula à distância. Então vamos explorar um pouco com detalhes essas diferenças. Por exemplo, eu não posso dizer que a aula à distância tem que ser planejada. A aula presencial deveria ser planejada e não repetida anualmente sempre igual. Mas no ensino à distância nós temos alguns detalhes. Quando você acabou de falar 15 minutos, um ideal para vídeo. 15 minutos, se fosse uma aula seguida, também não teria eficiência. Então, como que eu vou construir esses 15 minutos para que eu consiga uma eficiência nesse ensino à distância? Como seriam algumas técnicas de construção? Quais são algumas técnicas de planejamento para isso? Eu acho, professor, que a gente tem que bater numa tecla, que
pouco se valoriza, pelo menos a maioria das instituições, que é investir na formação da equipe de profissionais que vai desenvolver os recursos para o curso à distância, né? Então, se o professor ele usava algumas estratégias no presencial para dar aquela disciplina, quando ele conhece a amplitude de recursos que ele pode lançar mão, né, recursos e estratégias, quando ele está na modalidade à distância, ele começa a abrir um pouco mais a sua forma de pensar a aula, né? Então, ele não vai trabalhar sozinho, então não é o educador sozinho, o professor da disciplina que senta e desenvolve o curso como um todo. Ele, junto com uma equipe multidisciplinar, deve ser responsável por esse desenvolvimento. Ele deve sentar sempre junto com o coordenador pedagógico, que é a pessoa que faz a ligação daquela disciplina com todas as demais, para que elas se conversem. Isso é extremamente importante, porque a gente já presenciou situações de disciplinas à distância que repetiam o mesmo conteúdo, né? Isso mostra que os professores não conversaram, que não existia uma coordenação pedagógica que fazia essa gestão. Além disso, então, o professor, o educador, ele vai sentar e vai ser um trabalho aí a quatro mãos com um designer instrucional, que é um profissional que deve ser altamente especializado no desenvolvimento de conteúdos à distância, então ele estuda para isso. Outro erro também, né, Márcia, que assim, o mercado costuma contratar qualquer profissional sem preparação nenhuma. Como designer instrucional, e hoje em dia tem uma exigência. O designer instrucional ele tem que ser web designer, ele tem que ser programador, ele tem que acumular N funções que ele pode até saber, mas não são deles. Então, falta muito o investir na qualidade. A definição do real papel do design instrucional. Ele não é um web designer, ele ele pensa a forma de trabalhar melhor aquele conteúdo para disponibilizar num curso à distância. E tem assim, vários relatos de professores que se dispõem a isso, a retrabalhar o seu conteúdo para o ensino à distância. Então, como fazer uma animação, né? Então, muitas vezes o design instrucional tem que tirar isso do professor. Então, qual é essa animação? Você constrói na sua cabeça. Eu quero, no curso de Direito, eu quero mostrar uma cena de um crime, eu quero mostrar uma criancinha chupando sorvete no parque. Quer dizer, essa criancinha chupando sorvete no parque, ela tem um porquê. Qual é a faixa etária, qual é a roupa, qual é o sorvete, qual é a expressão dela. O professor tem que descrever isso, né? O design instrucional vai auxiliá-lo nisso para chegar ao web design. E hoje você tem relatos assim, de professores que mudaram a sua aula presencial em função de realmente querer aprender no ensino à distância. Que é a questão do argumento da tecnologia, né, que a gente fala sempre. Então, é usar a tecnologia como argumento para o professor, em qualquer modalidade, presencial, semipresencial, à distância, repensar a forma como ele vem dando aula para esse público que aprende de forma completamente diferente das gerações anteriores. Perfeito. Essa figura design institucional já está bastante difundida aqui no Brasil ou ainda não? Porque os relatos que eu tenho está bem desenvolvida nos Estados Unidos, na Europa, nós temos bons designers. Porque o design institucional não é aquele que vem só ligado à internet. Ele tem que ter uma estrutura educacional muito boa. Eu acho que para ele fazer toda essa ligação, uma formação dele tem que ser especial. Aqui no Brasil nós já temos design. Mas você também trabalha com design institucional, né, Márcia? Sim. Então eu gostaria de saber assim, todo esse trabalho que é feito, nós temos já um grupo bem formado disso ou não? Olha, tem cursos de especialização, Poucos, mas tem muitos muito bons, né? Desculpe a franqueza, funcionam? Funciona.
Alguns. Não, Os bons funcionam. Os bons funcionam. Os bons funcionam. Tem pessoas assim maravilhosas. Eu acho que é um problema assim, do mercado ter a visão deturpada, né? Porque o design institucional, se corrija se eu estiver errado, ele vem dos Estados Unidos desde a época da guerra, né? Quando o objetivo era você, aquela coisa bem sistêmica, né? Para os profissionais de guerra, para fazer assim, você aprender só apertar o parafuso, só fazer isso, fazer aquilo. E essa visão foi se ampliando com os anos e com as necessidades. Aí é uma visão particular, uma profissão que entrou no catálogo tem uns 4 anos, né, Tereza? Que ela entrou no catálogo de profissões hoje, não é? E ela é registrada, tem seu número, etc. Uma visão particular. Eu acho que o mercado, como eu falei anteriormente, ele confunde esse profissional. Então, design instrucional é design, tudo designer é a mesma muito coisa, confuso, né? E a mesma, então, hoje você vê alguns anúncios de emprego, o último que eu vi, né, de vaga, né, o cara tinha que saber até a HTML5, né, que ele não é voltado ao pedagógico, veja bem. Então, claro que o design instrucional tem que ter essa visão de todas as coisas que existem, que estão aí, mais ou menos como funciona, para que serve, como pode ser hoje, ele tem que se atualizar também. Não implica que vai ser um programador de HTML, Java. E assim, o que você citou, que eu acho extremamente importante, é que é fundamental que ele entenda de educação, né? Ele minimamente tem que saber como é que o público que ele vai trabalhar aprende. Então, são adultos, então eu não vou usar estratégias muito voltadas para a questão da pedagogia, vou lançar mão das teorias da andragogia, né, para pensar nas estratégias. Hoje, mais profundamente na eutagogia, né, que é a autoaprendizagem, onde o aluno investe na sua aprendizagem. Porém, a gente sabe que a maioria não tem essa formação e isso é realmente uma perda de qualidade para os cursos à distância. Eu concordo com vocês e o fundamental nessa minha visão, não tão especializada como a de vocês, de design institucional, realmente eu acho que o foco é educacional. Ele tem que conhecer as estratégias da dinâmica de programação, ele tem que saber como é possível transformar aquilo tudo num sistema de ensino-aprendizagem dentro de um computador, de uma TV. Quer dizer, ele vai fazer essa mediação. Para mim, ele é mediador entre as pessoas que vão planejar um curso e aqueles que vão fazer a parte técnica do curso. Sem esse mediador, as coisas não ficam boas. E o que me surpreende, eu queria saber se a vocês também, eu estive vendo alguns programas de faculdade à distância, eu vejo alguns doutores com a aula mais tradicional apenas televisadas e chamam isso ensino à distância. Vocês já viram coisas assim ou eu também estou meio fora? O que vocês... Tem sim. Tem muito. Tem muito curso de qualidade no mercado hoje, mas tem muita coisa questionável sim, né? A gente vê, né, iniciativas, né, dos professores, né, de tentarem dar uma aula diferente, mas acaba que no fim é ele dando aula expositiva sendo gravada para os alunos assistirem, né? Será que essa é a melhor estratégia? E a gente sabe que não, né? Então, aí entra novamente a questão, cadê a formação desses professores? Para que eles pensem diferente da aula expositiva. De novo, não é culpa do professor, né? Ele não conhece estratégias diferentes, ele está habituado a fazer daquela forma e vem fazendo muito bem daquela forma. Porém, se lhe for apresentado, né, um leque de alternativas, a qualidade vai melhorar com certeza. Agora, a gente tem também a questão da lei, né, professor? Tá. Que... Vamos deixar para o segundo bloco. Olha, pessoal, nesse bloco nós vimos o que é ensino à distância, quais as características
algumas necessidades de como se compor isso aí. No segundo bloco, depois do nosso pequeno intervalo, vamos explorar com mais detalhes as estratégias de feitura de um curso à distância. Quais são os seus problemas? Inclusive para que o telespectador não caia em qualquer rede que se diz ensino à distância. Até daqui a pouco, telespectador.